eu comecei a cuidar do paciente, assim, eu tava cuidando do paciente, uma puta de uma úlcera varicosa enorme, profunda, tava feia mesmo. E eu cuidando. Ah, falar pra você, rapaz, era do Padre Manuel da Nóbrega, tal do Sr. Oswaldo. Aquela úlcera varicosa dava volta na perna dele assim. O pessoal já tava pensando em reto, né? Era um senhor super tranquilo. Ele pegava a Bíblia assim, lia. Ele acabava de ler, ele fechava, punha aqui assim, e usava o travesseiro e ficava meditando no que tinha lido. Então ele ficava ali assim, né? Você via que a ligação dele na internet, ele e o Papai do Céu, assim, era meio forte. Percebia porque eu gostava de conversar com ele. Eu conversava com ele assim, e assim, eles conversando assim, você escuta, assim, o jeito que ele falava, assim, você vê que tinha uma comunhão boa assim com Deus, né? Aí você fala, ô rapaz, que negócio bom, gostoso, né? E eu paguei um castigo com ele. É complicado de explicar isso, porque foi um negócio assim, meio diferente. Que você fala, meio louco, né? Foi bem diferente. Eu tô cuidando dele e tal, né? Fazia já uns 2 meses. Ela estava progredindo, já não tinha mais fibrina, estava granulando o tecido, ele formava algumas epitelizações. A hora que ele ia epitelizando, o que eu fazia? Eu vinha com o bisturi e tirava a borda, a epitelização, para ele granular. Porque senão ele ia epitelizar profundo, para não ficar invaginado. Aí eu vou fazer o quê? Então eu tirava, aí granulava mais. A hora que ele epitelizava de novo, eu vinha com o bisturi, tirava de novo. Aí ele falou assim, mas toda hora que está cicatrizando, você vai e corta um pedaço? Eu falei, eu justamente, passou a cicatriz, ela subir. Porque senão ele vai ficar profundo. Aí vai ficar aquela vala na sua perna, não invaginado. Aí vai ficar essa borda profunda, aí vai ficar feio. Né? E é ruim isso. Então, para dar mais carne, para ter mais tecido na sua perna, isso é o melhor. E eu ia fazendo isso. De repente, aconteceu uma situação que essa parte doeu para mim. Eu tenho, sabe esse negócio, tipo assim, você tem que tomar cuidado com a soberba. E tomar cuidado com os tapinhas nas costas, né? Por quê? Quando eu comecei a cuidar de paciente, eu não tinha estudado nada da área de saúde. Eu comecei ao contrário. Eu comecei cuidando de paciente e depois que eu fui para a enfermagem. Eu já tinha salvado um monte de perna antes de fazer um curso de enfermagem. A enfermagem foi depois, não foi antes. Eu fui de trás para frente. E assim, eu era ateu. Era ateu, mas ateu assim de tipo, né? Sou ateu, não acredito em Deus e acabou e tal. E aí aconteceu uma conversão numa disso daí. Tipo assim, houve uma situação que chegou a apontar o dedo na minha cara e falou assim: vai ter uma obra de milagre. Eu vou transformar um verdadeiro ateu num verdadeiro crente. Você nem sabe o que você está falando. Aconteceu. Aí depois disso daí eu falei, opa, tem que ser outra pessoa. Porque se antes eu não acreditava, eu desrespeitava e blasfemava, agora eu tenho que, tipo, Senhor, eis-me aqui, o que eu vou fazer? Aí, de repente, o cara que fazia a manutenção estava fazendo curativo. Não era a minha praia. Não tinha nada a ver comigo. Era outro universo. Bom, beleza. Esse é o Oswaldo. Eu estou cuidando desse senhor Oswaldo. E tal. Chegou um dia de tanto tapinha nas costas, né? Porque, ó, o fulano sarou da gangrena, outro sarou a necrose, outro sarou não sei o quê. E sarou não sei o quê, o pessoal, ó, mão santa aqui, mão santa ali e tal. Aí eu falei, pô, mas você é bom mesmo, né? Eu falei assim, não, bom é Deus, eu sou só funcionário. Chegou uma hora aqui com esse bom mesmo, chegou assim, nossa, é bom mesmo, hein? Aí eu peguei, eu pensei, eu não falei, eu só pensei. Eu pensei comigo assim, eu falei, nossa, eu sou bom mesmo. Eu faço de graça, né? E eu sou bom mesmo, né? No que eu faço. Eu pensei só. Aí, não sei, eu pensei isso aí chegou assim, percebi que foi, né? Então, quando eu tava assim, de noite, eu percebi que tudo aquilo que tava na minha mente fez assim, ó. Sumiu. Sabe aquele negócio aí?
Tá fazendo, você tá sabendo o que você tá fazendo, tudo que você faz, o seu trabalho, tudo você desenvolve bem. De repente, que burro. Fazer manutenção eletrônica, de repente não desenvolvia mais nada. A parte de manutenção mecânica, as coisas dentro da oficina, travou. Eu não conseguia, tipo, raciocinar o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, eu travei. E a cabeça deu aquela puta, aquela travada. Eu fiquei assim, caramba, como assim, né? Eu falei, e agora? E aí eu saía para fazer curativo, e quando eu saía para ir cuidar dele, por exemplo, assim, no caso esse era o único, nessa época era o único paciente que eu estava cuidando, eu ia cuidar dele e a ferida não progredia mais. Ela estacionou. Ela não ficava ruim, mas também não melhorava. E eu fazia de tudo e ela parou. Aí ele pegou, olhou para mim assim, e falou assim, irmãozinho Pires, parece que ela não tá indo mais para frente, né? Eu falei, deu uma paradinha. Só que eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Aí, poxa, foi indo. Quando passou assim, eu acho que uma coisa de uma semana eu tentando e nada, com nada resolvia. De repente eu tô lá deitado assim, levantei, era uma meia-noite, 1 hora da madrugada, aquele silêncio absurdo, porque normalmente você escuta um grilo, um carro passando na rodovia, alguma coisa assim. Eu morava na Boa Vista, Via Norte, com a Boa Vista. Aí nada, aquele silêncio sinistro. Eu saí na rua assim, nada, nem um gato, nem um barulhinho, nada, esse ruído, nada. E sem vento, sem nada, sem brisa, sem nada. Eu falei assim, caramba. Aí de repente eu escutei uma voz bem forte, mas aquela voz que tipo assim, se você não tivesse ouvido, a sua pele ouvia. Ou o olho parecia que ouvia, o pelo do corpo ouvia. Você entendeu? A voz, ela falava com o corpo, o seu osso ouvia. Você não precisava do ouvido para ouvir. Você entendeu como o negócio falando assim com a alma. Mas é tipo assim, o corpo todo ouvia. Parece que tudo em você virou ouvido. Você conseguiu ouvir com o corpo todo. E falou exatamente isso. Uma voz forte. Falou assim, ó. Você é o que eu te faço ser. Você sabe o que eu te ensinei. Aí eu entendi. Quando eu entendi, eu dobrei o joelho ali perto da árvore, comecei a chorar. Falei, senhor, me desculpa. Eu não falei nada, eu só pensei. Eu só penso besteira. Mente poluída, eu só penso besteira, falo besteira. Eu sou impuro, sou, né? Eu falei, o senhor tá cobrando eu de um negócio que eu sou assim, né? Eu falei, mas eu não falei isso pra ninguém, eu só pensei. Mas tipo assim, o que ele mostrou pra mim é tipo assim, o pensamento seu, eu escuto. Então o quê? Cuidado com o que você pensa. Você entendeu? E aquilo me deixou em pânico, né? Eu, assim, chorei bastante ali e tal, e passou. Passou uma semana e pouco. De repente eu senti assim, tipo, vai pra cá assim, né? Aí eu peguei, subi na moto e fui indo. Aí cheguei num determinado lugar lá, né? Vi uma igrejinha lá, tal, entrei na igrejinha, sentei lá, tal, tô quietinho assim. Aí de repente tinha um rapazinho sentado assim, né? Chegou na hora do testemunho lá. Aí falou assim, liberdade para o testemunho, né? Aí todo mundo esperando. Aí eu olhei, tinha um rapazinho sentado do lado, eu fiquei olhando pro rapazinho e falei assim, ô senhor, bem que o senhor podia usar esse rapazinho para falar comigo, né? Eu falei isso, aí o rapazinho levantou, foi lá na frente e falou, que Deus seja louvado. A igreja, amém. Ele falou assim, eu não queria levantar, mas o senhor colocou forte no meu coração para contar uma parte aqui. Só que a parte que ele contou era exatamente a minha, só que na versão metalúrgica. Eu saúde e ele metalúrgica, mas foi a mesma versão. Ele chegou lá na frente e falou assim, porque o senhor me deu o dom e me iluminou na parte da metalúrgica e tal, e dentro até do Senai, quando ele fazia as coisas, tinha coisa que ele fazia,
Tipo, o professor dele pedia para ele fazer, porque ele acabava fazendo melhor que o professor. E aí, isso daí, ele ficou famoso ali, ficou muito respeitado e tal. E o pessoal sempre falava, nossa, você é bom mesmo. E eu já entendendo o recado, né? Eu já tava quase chorando ali. Aí ele falou assim, nossa, você é bom mesmo. E eu permiti que a soberba me subisse a cabeça. E pensei comigo, falei, nossa, eu sou bom mesmo. E o Senhor veio e tirou meus dons. Aí eu não conseguia mais fazer mais nada. Aí eu dobrei o joelho, chorei passando os pés do Senhor, pedi perdão. E o Senhor pegou e me perdoou. Depois dessa, eu só quero que o Senhor me perdoe. Eu não quero nem dom, só pode me deixar burro. Eu vou carregar pedra, vou arrastar areia, varrer chão, carregar tijolo. O Senhor não precisa fazer mais nada, o Senhor só me perdoa. Eu só quero que o Senhor me perdoe. E chorei bastante. E passou. E passou aí uns. Daí continuei lá fazendo curativo, mesmo não resolvendo nada. E eu ia resolver um curativo a perna do mesmo jeito, não mudava nada. Aí eu falei, poxa, sei lá. Aí eu falei, não vou desistir, que sou brasileiro, não desisto nunca. Continuei fazendo curativo. Eu falei, eu vou ficar fazendo curativo, pelo menos para melhorar, para não infeccionar. Mas eu vou fazer curativo todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia. Eu ia, não faltava um dia. Daqui a pouco, tipo assim, eu senti no coração de novo, vai pra cá, assim, ó, tal. Aí eu fui parar numa outra igreja, em outro lugar. Aí eu tô lá, a hora que eu vi que eu fui indo, vi que era a igreja, eu falei, já entendi. Tem alguma coisa, né? Fui lá, sentei no banco lá no fundo, lá quietinho, lá, e só fiquei lá, né, bem humilde lá no canto, lá no fundinho. Para pular do Barão de Geraldo ainda. Aí eu tô lá quietinho assim, né? Aí veio a hora do cantar os hinos, não senti nada. Veio na hora do testemunho, não senti nada. Veio na hora da palavra, não senti nada. Aí acabou o culto, bem dizer, ele estava fazendo encerramento, né? Quando ele estava fazendo encerramento, na hora que ele estava fazendo encerramento, né? Ele pegou, e a hora que ele levantou a mão assim para encerrar assim, o operador lá na frente, ele pegou e falou assim, irmão Dado, eu ia encerrar aqui, me perdoa, mas o senhor toca no meu coração aqui para mim dar um recado. Aí pegou e falou desse jeito. Aí eu também ia chorar lá atrás também, né? Aí pegou e falou assim, filho, você permitiu que a soberba te subisse a cabeça. Ninguém sabia. Está um lugar estranho. Ele falou, você permitiu que a soberba te subisse a cabeça e eu tirei os dons de você. E eu falei assim, mas o seu pedido, sua humilhação, pedido de perdão, chegou para mim. Eu falei, eu te perdoo. Hoje, há de dormir, amanhã você vai acordar com todos os seus dons de volta. Desse jeito. Aí eu chorei bastante ali, fui pra casa e tal. Dormi. Cara, aquela noite, parece que foi uma noite que eu dormi um mês. Foi bem um sono diferente. Eu dormi mesmo, que eu acho que ele tem coma, cara, não é possível. Paguei. Aí chegou no dia seguinte, eu acordei diferente mesmo. É uma coisa quando você acorda, você olhando assim para as coisas e vendo lógica em tudo. Você olhava assim e via lógica em tudo. Tipo assim, porque é quadrado, aquela simetria, o peso, tinha resistência, não tinha, o que você tinha que fazer, o que você não tinha que fazer e tal. Eu percebi que eu tava funcionando de novo. Aí a primeira coisa que eu fiz, entrei dentro do carro, catei o material decorativo e fui para casa do seu Oswaldo. Vamos lá. Aí a hora que eu cheguei na porta, já foi estranho. Porque a esposa dele, ela trabalhava na Obra da Piedade. Então ela foi atender o portão, ela chegou assim e falou, Pires, pai Deus, amém. Aí ela olhou para mim, ela fechou o olho assim, né, e falou assim, eu falei, irmão, eu sinto a presença de um anjo que está acompanhando o irmão. Aí eu entrei. A hora que eu entrei assim na casa que eu dei de cara com o seu Oswaldo, né? Aí ele pegou, me saudou também assim, né? Já olhou pra mim assim, tipo assim, e fechou o olho também do mesmo jeito. E aí ele pegou e falou assim, Pires, ele falou, sinto fortemente a presença do anjo que está te acompanhando. Aí já desceu lágrima, né?
E eu peguei, me segurei ali tudo, fui preparar o material. Na hora que fui preparar o material, aqui dentro, assim, tipo assim, falando comigo de uma forma diferente. Tipo assim, ó, eu tinha escolhido o material de primeira, tudo para fazer. Tipo, não precisa de nada disso. Só o soro fisiológico e só isso aqui. Simples e tudo. Aí eu pegava, olhava assim e falei, pô, mas podia usar isso, usar aquilo, fazer assim, colágeno, usar não sei o quê, e doderme, pô, podia usar, eu tinha recurso para usar um monte, agiderme, carvão, eu tinha até recurso para usar tudo. Aqui dentro você fala assim, só soro fisiológico. E vai fazer assim. Aí eu peguei e fiz assim, não vou usar nada disso, foi bem simples assim, tá? Fiz. Aí, aquela semana começou a evoluir. Aí eu peguei e fui fazendo na simplicidade e o negócio começou. Granulando melhor, epitelizou melhor, não invaginou. Aí eu já comecei a diminuir até na lâmina para tirar. Nem precisei tanto, granulou, fechou.